Graça e paz para todos. Vou estar trazendo uma pequena mensagem rápida, não vai durar muito, falando sobre o dinheiro. E antes de já estar falando ela, eu quero deixar já uma pergunta para vocês. Jesus odiava o dinheiro? Jesus pregou contra o dinheiro? Tinha raiva do dinheiro? Responde vocês mesmos aí. Então vamos lá. Vamos estar baseando nossa pequena leitura aqui, nosso pequeno estudo, em algumas passagens da Bíblia. São pequenas, não são tão grandes não. E para começar é Lucas capítulo 19, versículo do 1 ao 10. Vamos estar lendo, ó. Diz assim a palavra do Senhor. Então em Jericó atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então correu adiante e subiu a uma árvore, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Ele desceu e recebeu Jesus com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Beleza? Deu para entender bem essa pequena passagem? E nós vamos estar fazendo um paralelo. Eu vou ler, né, as outras para poder estar alinhando uma com a outra. A outra fica pertinho aqui do lado, né? Lemos, acabamos de ler o Lucas 19, essa em Lucas 18, do versículo 18 ao 27. Vai estar falando do aquele homem rico, né? Vamos lá. O jovem rico, o homem rico. Diz assim a palavra do Senhor: Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, doa aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Já dá para a gente ter uma ideia aí, né? O primeiro, Jesus nem pediu nada a ele, só falou que ia para a casa dele, pousar na casa dele, passar um momento na casa dele. E assim que ele foi impactado por Jesus, pela presença de Jesus, ele já fez o quê? Já se sentiu constrangido por ser rico, por ter tanta riqueza e não fazer nada com isso, né? Não fazer nada com isso, de benefeiçoria para os necessitados. E ele já, de prontidão, já se comprometeu a doar metade. Agora, para esse aqui que não falou nada, Jesus cobra ele. Aquele Jesus não falou nada. Esse aqui Jesus falou para vender tudo que ele tinha. E para o outro Jesus não falou isso. Está vendo como tem uma diferença? Jesus não pede, e mesmo assim ele fala que vai doar tudo e vai, se tirou alguma coisa de alguém, se fraudou alguém, ele vai restituir 4 vezes mais. E o outro falou. O segundo não. O segundo Jesus já cobrou, de fato. O segundo Jesus já cobra ele. E não cobra com a metade, cobra tudo. Pede para ele vender tudo que tem. Vai reparando. Agora vamos ler em Lucas 21. Agora um pouquinho mais adiante. Lucas 21, do 1 ao 4. Que é a passagem que fala sobre a viúva. Das 2 moedinhas, né? Vamos lá. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Olha a diferença grande. Nós temos
dois homens ricos e uma mulher pobre. Um homem rico primeiro foi o Zaqueu. Quando teve encontro com Jesus, já se transformou. Ele já foi transformado pelo Evangelho, já foi transformado por Jesus. Só com a presença de Jesus ele foi transformado. Aliás, só, né? É até estranho falar isso, não é só, né? Isso tudo. Jesus é tudo. Então, e ele mesmo de prontidão já se prontifica a fazer isso, a doar a sua fortuna. Jesus, ele tinha raiva do dinheiro, ele era contra o dinheiro, pregava contra o dinheiro, falando essas coisas. Ele era a favor da pobreza, do alto flagelo, né? Aquela coisa da miséria, do ser pobre, que você vai conseguir alcançar o reino de Deus por ser pobre, por ser miserável, por ser um coitado. Não, absolutamente não. Também faço a pergunta agora, é pecado ser rico? Você pode ser rico? Também não é pecado. Jesus não estava pregando contra a riqueza, contra o dinheiro. Ele não estava falando isso. Eu até escrevi para não esquecer. Não é pecado ser rico. O que pode ser até pecado vai depender do que você faz com a sua riqueza, o que você faz com o seu dinheiro. O seu dinheiro está sendo usado para a glória de Deus? Aí você fala, mas como assim? De repente você é um grande empresário, pessoa muito rica, você está ali congregando na igreja, que vamos também pontuar uma situação. Nós devemos ajudar o próximo? Devemos, mas se a gente lê a Bíblia na íntegra, primeiro são os nossos patrícios. O que é o patrício? São nossos irmãos em Cristo. Primeiro a nossa família, nossos irmãos em Cristo. Nós temos que ajudar. Depois os de fora, né? Primeiro os irmãos em Cristo. Então, vou lá, você está na tua igreja, você é um empresário, você é rico, você está na tua igreja, você tem muito dinheiro, você tem de sobra à vontade, e você sabe que tem irmão lá passando dificuldade. Eu não estou falando que você vai pegar a tua fortuna e vai deixar o camarada rico também, não. O irmão, a irmãzinha rico, não. Estou falando que você sabe que passa por dificuldade. Uma pessoa ali, às vezes um aposentado, tem só um salário mínimo e passa dificuldade porque é doente, toma muito remédio, o dinheiro não dá, a igreja sempre tem que dar uma ajuda, um auxílio, e de fato a igreja está aí para isso mesmo. Mas lembrando que não só a igreja, você faz parte, você é membro da igreja. Você, naturalmente, por ter mais, Deus te concedeu essa graça, você tem uma obrigação de doar, de ajudar o seu irmão, a doar o seu próximo, aquele que necessita. Entendeu? Você tem uma obrigação espiritual, uma obrigação moral, uma obrigação cívica. E lembrando que essa obrigação passa mais além do que a obrigação. Porque, apesar de ser uma obrigação, você não deve fazer isso só por sua obrigação, você deve fazer isso de coração, de verdade. Entendeu? Com amor ao próximo, e não porque está escrito, não porque estão te mandando. Não deve ser simplesmente uma obrigação. Obrigação normal. Já sabemos que nós temos que ajudar o próximo. Não podemos ajudar só por isso e nem ajudar com o intuito, com aquela ideia de barganha, de ajudar para ser ajudado. Não é esse a situação. Então eu escrevi aqui, Jesus não pregou contra o dinheiro. Você repara bem, Zaqueu doou metade. E só que ele doou na metade, ele continuou rico. Poxa, se o cara é rico, metade da riqueza dele é meia riqueza, continua rico. Uma pessoa aí que tem aí, poxa, 10 milhões na conta, metade de 10 milhões é 5 milhões, pô, continua rico. Ao contrário da viúva, né? Ela tinha 2 moedinhas. A metade de 2 moedinhas, ou moedinha nenhuma, continua pobre. Ela era muito pobre. 2 moedinhas não é nada. Vamos comparar aqui agora, 2 reais. Se eu tenho nada, se eu tenho 2 reais, se eu tenho 1 real, a diferença é só aquele momento ali. Se eu tenho só aquilo para comer, eu consigo, de repente, com 2 reais, fazer um lanche, comprar um pão, 2 pães. Se eu não tiver, não vou comprar nada. Se eu tiver só 1 real, de repente eu compro um pão. Com 2 reais, vamos comprar 2 pães. Vamos supor assim, 1 real cada pão. Mas aquilo vai matar minha fome naquele momento, naquela hora. Talvez nem mate a fome, né? 2 pães, eu particularmente não mata. Mas vamos lá. Vai te aliviar naquele momento. Mas você continua pobre. 2 reais, que seja 10 reais, 100 reais, ninguém é rico por causa disso, ninguém mudou de vida por causa disso. Há uma diferença muito grande. Agora, assim também o rico. O rico, pô, milionário, o cara tem 10 milhões, 5 milhões, continua milionário, continua rico. Tem 100 milhões, 50 milhões, que é a metade, continua rico. Então você vê bem que Jesus falou para ele o quê? Chegou salvação na sua casa. Por quê? Ele continuava rico. Então Jesus não estava pregando contra a riqueza. Se fosse assim, seria tão duro com ele quanto foi com o de baixo, que foi o homem rico, o jovem rico, né? Que Jesus falou para ele, falta-te uma coisa, ele cumpre todos os preceitos da lei, desde a mocidade dele, desde quando ele era bem novinho. E Jesus falou o que para ele? Falta-te uma coisa, doa tudo que tem e dá aos pobres. Mas por que Jesus mandou um doar tudo e o outro não falou nada, e o cara mesmo só falou que ia doar metade,
e Jesus falou que a salvação chegou para ele, e para o outro não falou nada, e no final das contas o outro não é salvo, porque o outro fala, fica triste e não doa nada e vai embora, e sai de perto de Jesus. E já a mulher lá que doou 2 moedinhas, ele coloca ela lá em cima, né? Porque ela doou tudo que tinha. Afinal de contas, tem que doar tudo que tinha, tem que doar metade ou tem que doar tudo? Viu uma complexibilidade, uma coisa meio estranha? Então, é porque na verdade, Deus na verdade não está falando exatamente do dinheiro. Está utilizando dinheiro, porque o dinheiro é o que mexe com a gente, ser humano. Então ele está falando de dinheiro, mas não exatamente, estamos da forma de lidar com o dinheiro. A gente vai ler aqui agora em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7 ao 11. Diz assim, vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então a situação é a seguinte: o amor ao dinheiro, é a forma com que você lidar com o dinheiro, é o seu coração voltado para aquilo. Pode ver que vemos 3 distintas pessoas e cada um agiu de forma diferente. Deus agiu também de forma com eles a mostrar, de acordo com a diferença que eles eram, a mostrar para eles, na verdade, que não era o dinheiro em si, mas era o amor ao dinheiro, o coração do dinheiro. A palavra de Deus diz que onde está ali o seu tesouro, né, ali está o seu coração. Onde está ali vai estar o seu Deus. Se você faz do dinheiro, aquilo tudo, você coloca a capacidade do dinheiro em tudo em você, na sua vida, em tudo, o ápice. Se você tem amor àquilo, se você é preso àquilo, aquilo ali será o seu Deus. E naquele momento você passa a seguir a mamão, passa a seguir o Deus, né? Entre aspas, o Deus do dinheiro, e não a Deus. E como a palavra de Deus diz, não pode agradar a 2 senhores. Uma pessoa não pode agradar a 2 senhores, ou vai agradar um, desagradar outro, ou vice-versa. Então, continuando para complementar, em Lucas 18, 18 ao 27, a gente tinha lido só até o 23, agora continuando 24 até o 27. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então repara que Deus fala uma frase muito difícil, muito dura mesmo. Jesus fala para ele de uma forma muito dura, de que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Sendo que já houve diversas ideias sobre esse entendimento, uns falando que a agulha de repente não era uma agulhazinha mesmo de fato, né? Mas era um portal um pouquinho menor e que ficava ruim para o camelo passar. Outros dizendo que o camelo poderia ser uma corda, o nome de uma corda, mas na verdade que não tem nada que a gente venha assim, ter certeza sobre essas outras ideias, esses entendimentos em relação a isso. O entendimento que tem de fato é de que era uma agulha de fato, mas provavelmente uma agulha de pescador, que é mais ou menos assim desse tamanho, 20 a 30 centímetros, um pouco grossa, independente do tamanho da grossura da agulha, se é 30 centímetros, 1 metro, para entrar um camelo que é gigante é impossível, né? Então você fala assim, poxa, mas então está havendo contradição? Jesus está se contradizendo, dizendo que lá ele salvou o rico, né? O Zaqueu, doou na metade. O outro que não doou nada, não ia ser salvo. Estava perdido até então. A viúva que deu tudo, que ela tinha só as 2 moedinhas, poxa, foi bem quista por Deus, por Jesus. Mas agora no finalzinho fala isso aqui, que é mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Afinal de contas, o que é isso? Então, a gente pode ter uma ideia que Jesus estava falando aqui, estava usando de extravagância, Jesus estava usando uma hipérbole. Ele estava
falando algo assim absurdamente impossível para dar a entender o quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus. O quão difícil é. Mas, o que ele fala lá no versículo 27? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Ou seja, é impossível mesmo um rico, assim como também é impossível um pobre. É impossível qualquer homem, qualquer ser humano entrar no reino dos céus por si só. Ou seja, o rico, com a sua arrogância, prepotência, com o seu orgulho, com a sua altivez, com o seu amor, com a sua segurança que ele tem no dinheiro. Porque o rico tem segurança de que se acontece algum problema de saúde, ele tem dinheiro para ir nos melhores hospitais, os melhores médicos, os melhores planos de saúde, tudo que tem de melhor aqui na Terra que o rico pode fazer, que o dinheiro lhe proporciona, ele consegue. Já os pobres não. E é claro que isso nos traz uma certa segurança, humanamente falando. Nos traz uma segurança. Só que a nossa segurança, a nossa fé, tem que estar em Deus, tem que estar em Jesus, tem que estar no Senhor. Não temos que estar em segurança, nós não temos que estar se preocupando para o que viemos de vestir, o que viemos de comer, porque a cada dia basta o seu mal. Entendeu? A cada dia basta o seu mal. A gente sabe, a gente tem que estar confiante em Deus, tendo a plena certeza, a convicção que Ele é fiel e justo. Se Ele, né, aquela passagem que Ele fala, se Ele veste mais bonito os lírios do campo, mais bonito o campo, floresce. É mais bonito que fala que nem Salomão usou uma roupa tão gloriosa, tão bonita, tão bela, conforme os lírios do campo. E Ele tem o prazer de fazer o que as plantações, né, os lírios, todas as flores, o campo seja florescido, seja lindo, maravilhoso, para a gente contemplar assim, ser lindo, mas que ao acabar do dia ela murcha, cai, né? Fica ali tipo feinha, e no dia seguinte está lá de novo bonita. E Deus faz isso com aquilo que passa rápido, e Ele não vai cuidar da gente. O pardal, ele dá o ninho, tem o ninho, ele sustenta, dá o sustento, e para a gente Ele não vai dar. Então nós temos que se preocupar com as coisas lá de cima, com as coisas de Deus. Não que viemos ser inconsequentes, não viemos trabalhar, não viemos traçar planos para nós seguirmos. Devemos traçar planos sim, só que sabendo de tudo, entregando na mão de Deus. Nós fazemos planos, mas quem sabe é o Senhor. E nossa mão, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida tem que estar em Deus. Essa é a passagem que eu vim trazer e dizer que Jesus, de fato, ele não pregou contra o dinheiro, mas pregou contra o amor ao dinheiro, o amor às coisas materiais, entendeu? Pregou contra isso. Nós temos que ter amor às coisas espirituais, às coisas de Deus. Essa é a mensagem que eu quero dizer para os irmãos, dizer que pouquíssimos Jesus, né, Deus vai chamar para ser rico. Pouquíssimos. E esses pouquíssimos que ele vai chamar, você pode ter certeza que você não é rico à toa. Você tem uma missão. Uma missão. Não só de você ter uma vida boa, claro, se Deus te deu, você vai usufruir de uma vida melhor do que os demais, do que eu, que sou pobre. Até então, não sei se Deus tem para mim no futuro ficar rico, não sei. Mas se tiver, assim como eu estou falando para você, eu falo para mim e para todos. Deus tem uma missão, não é simplesmente para você ter uma vida melhor, mais confortável, mais agradável, mais abastida. Mas é para você ajudar aqueles que precisam, começando com os seus patrícios, com os seus irmãos em Cristo, com a sua família e estendendo para os demais. É isso que Deus está falando, Jesus está falando nessas mensagens. Só até aqui, quero agradecer a todos que ficou aí até o final, pedir, dá aquela ajuda, aquela moral, se inscreva, poxa, compartilha, curte esse vídeo aí, e só isso, tamo junto, graça e paz para todos, ficam com Deus, fui.